o primeiro sistema eletrônico da Bolsa, CATS. Eu operava num CATS, tá certo? Boletim Diário de Informações, BDI. Então vamos ver qual era o papel. Quer ver? E quando é isso aqui? Fechamento do Bovespa, e o índice, os índices, o gráfico do Bovespa. Tinha papéis, teve uma época que as ações mais negociadas saíam na primeira página do boletim. As ações da roleta? Não era bem da roleta. Eram as mais negociadas na época. O senhor lia esse boletim todos os dias? Todo dia. Qual a importância da leitura assim diária? A leitura do boletim é que nele você via o quê? Você via o papel que ia ficar X amanhã, que se estava negociando com e cheio, tá entendendo? Quem era responsável por fazer isso? O pessoal da Bolsa? Era um departamento da Bolsa, era a gráfica da Bolsa. Tinha uma gráfica na Bolsa. Cada corretor de títulos públicos tinha uma cadeira com o nome dele. E tinha a corretora. Eu tinha uma coluna no jornal Diário Popular, de domingo, chamava Mercado de Capitais. Então eu dava informações, as informações que hoje o Lopes Filho dá. E eu fazia os trabalhos que hoje o Lopes Filho faz. O senhor era uma casa de research, então? Eu era uma casa, só que na época não tinha research, né? Era análise. Fazia uma análise, tá entendendo? Qual foi o estalo, Barsi, qual foi o momento que você falou, pô, eu tenho que seguir essa determinada estratégia? Foi através de alguma leitura em algum dia específico que você lembra? Não, é que nem eu digo sempre, eu fiz uma vez um ensaio, eu sempre tive uma tendência nunca eu tive a pretensão de um dia ser rico. Eu sempre tive medo de voltar a ser pobre, entendeu? Então, eu queria conquistar alguma coisa que me desse uma sustentabilidade, que eu falasse, então eu queria ver se a Previdência era um bom negócio. Cheguei na conclusão que não, eu fiz um ensaio com 10 funcionários, colocando 30 anos, né, de contribuição, e vi que o pecúlio formado mal dava para 2 anos e pouco, né? Aí então eu fui fazendo inserções, onde que eu podia montar uma estrutura para mim me aposentar, até que eu cheguei nas ações. Como eu estava nas ações, né? E a previdência privada naquela época também ela era uma incógnita. Então existiam inúmeras empresas de previdência privada, né? Por isso que eu digo que a previdência privada hoje ela é um conto do vigário, porque ela não vai conseguir te aposentar, tá entendendo? Como as outras não conseguiram. Como nós tínhamos um mercado mais restrito e a previdência privada geralmente era feita por empresas, né? E não pelos bancos. Então todas elas quebraram. Todas elas. Pereira Barreto, GBOX, o tipo da família militar, tinha a Previdel, uma coisa assim. Todas elas. E no começo você se sentia mais tranquilo em comprar, por exemplo, elétricas e bancos, e isso foi... Não, é porque elas eram papéis que projetavam dois sentimentos fortes, ou duas estratégias fortes. Primeiro, elas eram empresas perenes. Segundo, sustentáveis. Então, esse foi um dos focos, sempre muito bem avaliado por mim, entendeu? Que é perenidade, por quê? Porque só uma empresa cuja atividade é perene, você consegue montar uma carteira de previdência, porque a carteira de previdência é uma carteira de longo prazo. Sim. E é que tem a sustentabilidade, não é isso? Se você não tivesse esses ingredientes... Então, na época, nós tínhamos papéis que eram muito famosos. Por exemplo, MAP, que era a Casa Anglo-Brasileira, a Mesbla, tá entendendo? A Clipper, tá entendendo? Nós tínhamos como é que era?
Era... Puxa vida. Era Ultra alguma coisa. Esqueci o nome. Que era um grupo chamado Ultra, que era lojas, né? Eram os mais famosos da época. Eram famosos, entendeu? Não, mas você tinha outros papéis famosos também. Você tinha Vidraria Santa Marina, você tinha aquela de ar, como é que era o nome dela? Que era considerado um dos papéis da viúva. Você tinha White Martins. Você Papéis tinha... da viúva? Papéis da viúva? Porque era uma empresa que pagava dividendo regularmente, então chamava o papel da viúva. Você tinha Light, Paulista de Força e Luz, CESP, né? O que mais você tinha de empresa elétrica? Você tinha uma que chamava Força e Luz Cataguases Leopoldina, que pagava um bom dividendo também. Era uma empresa de uma região aqui de Minas, né? Força e Luz Cataguases Leopoldina. Tinha a Vidraria Santa Marina, depois entrou, na década de 80, entrou a Paranapanema, né? Que foi um papel. Então os papéis que foram sendo, assim, blue chips da época foi Banco do Brasil, a Cesita, Construtora Adolfo Lindenberg, Editora de Guias LTB, Embrava, Diâmetro, que mais? Embrava, Diâmetro. E a Ripasa, que o senhor sempre fala dela? A Ripasa ele já é de uma outra época, né? A Ripasa era... Mais da década de 90, assim. 90, 90 e perto. Tinha alguma de papel celulose nessa época? Tinha, Klabin. O Klabin já era uma boa ação, uma ação bastante negociada. Já era uma ação desejada, né? Sim. Mas não era isso que é hoje, né? Era bem menos, né? Tinha a Suzano também, né? Tinha a Ripasa, tinha o apelido Simon Paper, Papel Simão, tá entendendo? Que era do Raul Calfá, que depois acabou indo. Quando a empresa da Votorantim, Veracel, se não me engano, Votorantim Celulose e Papel. Eles compraram a Papel Simão, aí ele foi junto, né? O Raul Calfá. Agora ele se aposentou, tá entendendo? Seu Barça, por que o senhor nunca gostou muito dos papéis ditos papéis da moda, assim? Porque eles não pagavam dividendo. Quer ver, na época quem pagava um bom dividendo era o Banco Bandeirantes do Comércio, porque ele tinha dividendo mínimo prioritário obrigatório, era o Banco Noroeste. O Banco do Noroeste era da família Simonsen, e eles distribuíam bons dividendos também. Os papéis do Aloysio Real. Faria. Aloysio Faria, tá certo? Que era Banco Real, BRI, e a outra qual que era? Banco Real de Investimento, Companhia Real de Investimento, e a outra era, esqueci o nome da outra. Enfim, quem pagava um dividendo muito regular era Moinho Santista, Alpargatas. Tinha uma que pagava um bom dividendo, depois ela sumiu, ela fechou o capital, que era o Açúcar União, certo? Açúcar União, depois tinha também, quer ver? Tinha uma outra que depois acabou ficando para Unipar, que era o Petróleo União, que virou Petroquímica União depois. Sim. E é isso aí. Você lembra de alguma enrascada dessas empresas que pagavam muito dividendos e de repente pararam de acontecer alguma coisa? Todas elas foram diminuindo, né? Alpargatas sumiu do mapa, a Santista também sumiu, tinha inúmeras fábricas, né? Por exemplo, a Açúcar União também sumiu, e muitas sumiram, né? A Ericsson sumiu, a Vidraria Santa Marina sumiu, que mais? Ericsson, Vidraria Santa Marina, a White Martins fechou o capital, tinha uma outra também que chamava, como é que era o nome? Também do segmento de Oxigênio do Brasil, tá entendendo? É isso aí, essas empresas, tinha uma boa, quando entrou boa, era muito boa, chamava Construtora Mendes Júnior, tá entendendo? Tinha também a construtora
construtora do China, lá, como é que é o nome? Construtora Camargo Correia. Camargo Correia, tá entendendo? É isso aí. Tinha bastante ações, tinha muitas ações. Pai, para finalizar, Eucatex, pra Duratex. finalizar agora, o que você tem para dizer para aquele jovem que está começando agora na bolsa, ou para aquela pessoa que já começou, mas está desanimada? O que você tem para dizer assim para as futuras gerações? Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o mercado não deixou ter a qualidade que eu reputo a ele, né? Ele continua o mesmo instrumento que você pode utilizar para fins de você alcançar uma renda mensal que possa futuramente te proporcionar, né, uma vida digna. Não como a aposentadoria, que ela antigamente ela aposentava o cidadão como um executivo e no final ele acabava se transformando num indigente. Por quê? Porque a perda do poder aquisitivo através das inúmeras conversões foi fazendo com que o cidadão perdesse muito da sua estrutura de compra, não é isso? Então eu acho que o mercado de valores, ele, se você examinar à luz do investimento, com o sentido da parceria, você vai ter sempre uma postura digna, né? E contemplativa, ou seja, você ser contemplado com os resultados que as empresas proporcionam. E de preferência que sejam empresas que ostentem essas duas condições, ou seja, que ela tenha uma atividade considerada perene e que essa atividade possa ser considerada como uma sustentabilidade competente, não é isso? Porque é só através do histórico de bons resultados e boas distribuições que você consegue ter um papel que te remunere. Então eu diria o seguinte: para o cidadão não ter medo de comprar ações nessas características, nessas circunstâncias, desde que ele compre papéis que ostentem fundamentos categóricos, tá entendendo? E outra coisa também que eu reputo de muita importância é o seguinte: direcionar para o segmento de ações, pelo segmento acionário, recursos que você vá depositá-los de uma forma de investir, quer dizer, recursos que você não tenha programado para uma outra despesa ou outra aplicação qualquer, tá certo? Essa é a regra número 1. A regra número 2 é sempre com papéis bem fundamentados, né?